Olá, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração. Prestando atenção em algumas questões que nos são claras e no dia a dia nós enfrentamos, eu gostaria de trazer para você uma orientação de Deus para que você tenha mais felicidade e sofra menos no seu íntimo. Uma das coisas que mais nos atrapalha, que muito nos traz dificuldades neste mundo, é o egoísmo. E o incrível é que o egoísmo ele já vem conosco. Quando você vê uma criança dizendo, esse brinquedo é meu, e tomando as coisas das outras e somando tudo próximo dela, você já percebe que é uma atitude egoísta. Mas quando vemos uma criança repartindo o que ela tem, os seus brinquedinhos com outras, para que possam brincar, então isso já é um bom sinal. Infelizmente, como está ligado à nossa natureza pecaminosa, o ato do egoísmo, nós temos que trabalhar isso para sermos felizes. E a palavra do Senhor nos orienta através de um servo de Deus, que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus. É impressionante observarmos, eu gosto imensamente desse título, o homem segundo o coração de Deus. Porque este homem, ele é um homem comum, igual eu e você. No entanto, desde a sua tenra idade, apesar de ele ter nascido num lar onde havia muitos outros homens, porque ele é o último de uma série de filhos, 8 filhos, mas ele alcançou um privilégio extraordinário. Ele se apresentou a Deus ainda pequenino e procurou compreender a força, o poder, a proteção, os cuidados de Deus para com aquele que o ama e o teme. Estou falando aqui do rei Davi, o segundo rei de Israel. Na verdade, ele escreve o Salmo 131. Observe bem, ele era pastor de ovelhas e tornou-se um dos maiores reis, para não dizer o maior rei de Israel. Porque o seu filho, em poder, riqueza e grandeza, sabedoria, suplantou o pai. Mas Davi alcançou uma posição diante de Deus que Salomão, seu filho, não pôde usufruir, que é o homem segundo o coração de Deus. Deus firmou um pacto com Davi, que da sua descendência reinaria um por toda a eternidade. E da descendência de Davi nasceu Jesus, que tornou-se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pela vontade de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Mas vamos voltar então ao texto. Qual era a característica principal do coração de Davi? Humildade, que é o que nós temos que trabalhar para eliminarmos exatamente a arrogância, a prepotência, o egoísmo, que são ações perniciosas que nos atingem de uma forma tremenda, mas muitas das vezes nós nem percebemos que somos egoístas. Outras, somos prepotentes sem saber que estamos sendo prepotentes. É por esse motivo, querido, que nós temos que ir para a palavra. Observem bem a postura de Davi quando ele escreve esse salmo, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aqui está a posição de um homem que verdadeiramente mostra humildade. Ele não tem ambição. A preocupação dele não é possuir coisas, mas a preocupação dele é agradar a Deus e ter um coração humilde
de forma tal que Deus possa usá-lo para abençoar outras vidas. Essa posição agradou ao Senhor. Na verdade, Davi não só posicionou diante de Deus desta maneira, como ele escreveu, como também ele traz para nós esse exemplo de doutrinamento que pode trazer uma mudança radical na nossa postura. Depende unicamente da nossa vontade. Eu gostaria de ser semelhante a Davi. Vou tirar, portanto, do meu coração todo o desejo de ambição, que é o que move a maioria dos seres humanos no mundo. Você já observou isso? Então vamos lá. Pelo contrário, fiz calar, verso 2 diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Olha que foi a vontade dele, não foi Deus que fez isso nele, foi ele que desejou. Eu fiz calar a minha alma, ou melhor, aquieta-te, alma, aquieta-te, procure ficar no seu lugar, saiba que você não é tão grande quanto pensa que é, nem tão poderoso como acha que pode ser. Você depende do poder de Deus. É essa posição que ele tomou. Então ele posicionou diante de Deus, reconhecendo a autoridade, a soberania dele, enquanto ele, como servo, estava pronto para encher do conhecimento e da sabedoria do Senhor. A outra palavra que ele nos traz, está aqui. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como esta criança é a minha alma para comigo. E esta posição agora mostra exatamente o que nós nunca podemos esquecer. Somos seres humanos, nascemos, crescemos, nos tornamos adultos, mas nunca podemos esquecer de onde viemos. Alguém nos gerou, alguém nos pôs no mundo, alguém nos amamentou, alguém nos deu o primeiro alimento, alguém nos aconchegou nos seus braços enquanto nós estávamos vivendo totalmente desprovido de recursos de proteção. Alguém nos protegeu, nos amparou, nos acariciou, nos acalentou. Esta pessoa foi colocada por Deus para nos dar as primeiras instruções com o seu testemunho pessoal. É a nossa mãe, cada um de nós. Nós não nascemos do acaso, nós viemos através de uma instrução divina. A mulher haveria de conceber e dar à luz filhos. Portanto, nós somos, dentro do projeto de Deus, instruídos desde a nossa tenra idade a termos humildade e a nos tornarmos dependentes de um ser que nos protege, nos sustenta, nos ampara, nos acalenta e nos dá esperança de uma força para um viver melhor. Quando a mãe está ensinando o filho a andar, venha meu filho, venha, assim é o Senhor conosco, venha após mim, eu te guiarei por pastos verdejantes, te conduzirei a fontes de águas cristalinas, se você permitir que eu seja o seu protetor, se você permitir que eu seja o seu cuidador, se você andar em humildade diante de mim, reconhecendo que tudo eu posso e que nenhuma das dificuldades que surgirem em sua vida estarão acima do meu poder, porque eu posso fazer você caminhar com passo seguro, sem tropeçar. E mesmo se você cair por um momento de descuido seu, eu estarei pronto para te erguer, curar as suas feridas e protegê-lo até que se recomponha, porque eu sou Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Esta é a visão que Davi passa quando ele se posiciona diante de Deus com humildade, reconhecendo que a sua mãe, que deu a ele as primeiras estruturações em sua vida, se compara perfeitamente ao sentimento que ele atribuiu a Deus
como Pai protetor. Amém? Procure colocar o seu coração diante do Senhor, querido. E lembre sempre que ainda que a sua mãe o desampare, Deus jamais te desamparará. Amém? Vamos orar. Senhor eterno, em nome do Senhor Jesus, instrui o teu povo, Pai, a crer em Ti, confiar no Senhor, e que eles aprendam com o exemplo de sua própria vida a ter humildade e a confiar e saber que de Ti provém todos os recursos necessários para a sua felicidade, incluindo a salvação em Cristo Jesus. Eu te peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.